Olá, galera do nono ano, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, da Escola Municipal Jacques Raimundo, e vim conversar e dar algumas dicas, né? Auxiliar vocês um pouco com o material complementar dessa semana, para ser feito entre os dias 22 e 26 de julho. Então vamos lá. O material começa na página 4 com um texto. Ele é um artigo de opinião e se chama Criar é ler o mundo com os olhos de criança. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre esse gênero, artigo de opinião, que é um texto dissertativo argumentativo, no qual o autor ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre determinado tema. Então há uma temática em que o autor pretende defender um ponto de vista. E como é que ele faz isso? Ele vai fazer com base em argumentos que ele desenvolve ao longo do texto. Então esse texto vai obedecer uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, em que na introdução é apresentado o tema, no desenvolvimento aparecem os argumentos que vão encaminhar a opinião, né? Vão encaminhar a forma de persuadir desse autor, e a conclusão, onde fica mais clara qual é essa opinião, qual é esse posicionamento que o autor do artigo tem, tá? Então, é um texto que vai trazer a temática da imaginação como necessária ao ato de criar, como atividades ligadas ao prazer, e aí ele vai citar a brincadeira e a leitura, podem fazer com que a gente tenha melhores condições de saúde e de vida no todo, tá? Então, o texto termina na página 4, na página 5 começam as questões sobre esse texto, e aí a gente vai ter questões tanto para você refletir sobre o texto e para você também refletir sobre elementos da língua utilizados, né, no texto. Então, são questões relacionadas à interpretação global do texto e também questões relacionadas ao uso da língua portuguesa, tá bom? E aí a gente vai ter, por exemplo, a questão 2. Qual é o efeito de sentido com a repetição no primeiro parágrafo? De novo, de novo, de novo. A gente vai ter outra questão, por exemplo, questão 8. A que se refere o termo destacado em? Nos momentos em que queremos ou precisamos criar, é a esse acervo que recorremos. Ou seja, a expressão sublinhada se refere a quê? Né? Então, questões desse tipo, tá bom, nono ano? Seguindo mais um pouquinho, na página 6, a gente tem mais 5 questões, também relativas ao texto, tá? E a questão 13 pede que você reescreva, né, com as suas palavras, a que conclusão o autor do artigo de opinião chega, né, em relação à tese que ele defende, tá bom? A página 6 traz um outro texto, e aí esse segundo texto do José Saramago colocado ali é para você pensar um pouco sobre a possibilidade que temos de tratar uma mesma temática em diferentes gêneros textuais. Então a gente tem aqui um texto de outro gênero, tá? Mas que também traz a questão da imaginação e das atividades de criação como necessárias à nossa composição humana, tá? Mas numa outra perspectiva diferente do artigo de opinião, primeiro texto lá da página 4. E a gente tem só 3 questões referentes a esse texto do Saramago, 2 na lateral, ainda na página 6, e uma última no iniciozinho da página 7. E aí tem um box, né, que diz: o texto 1 falou da importância das experiências, leituras e brincadeiras que vão construindo o nosso acervo mental, que chamou de patrimônio. Ou seja, nós somos o acúmulo das experiências que temos ao longo da nossa vida.
né? Sejam elas experiências prazerosas ou não tão prazerosas assim, tá? E aí, o material traz uma proposta lúdica, né, uma brincadeira, para que você faça em grupo, em família, com quem esteja nesse período de quarentena com você, na sua casa, e aí pedindo que você faça as associações dos ditados populares, né, tão comuns no nosso dia a dia, que as pessoas mais antigas conhecem tão bem, conhecem um número enorme de ditados populares, e pode ser uma experiência bem bacana descobrir alguns que você não conhece conversando com as pessoas da sua família, tá? Sugere que você faça essa brincadeira, inclusive criada por uma professora nossa da rede, a professora Tânia Rúbia, lá da Escola Municipal Pedro Aleixo, da 7ª CRE, e o material termina assim, a parte de língua portuguesa, na página 7. E para finalizar, eu trouxe essa semana uma sugestão de leitura para vocês, já que está se falando de imaginação e de experiências e de coisas que nos tocam e nos compõem e nos formam enquanto ser humano. Eu sugiro a leitura do conto Banhos de Mar, da Clarice Lispector. Eu tô deixando aí no finzinho do material para vocês, tá? Vocês também podem acessar por algum link, eu deixo aqui no finalzinho um link. Espero que vocês degustem, saboreiem bem essa leitura e que todos estejam bem, fiquem em casa, se cuidem, em breve a gente se vê. Um grande abraço e até a semana que vem.